basicamente? Eu tive 2 dificuldades iniciais, assim, no fluxo e no trade como um todo, né, que foi a primeira delas, eu hesitava muito. Então, eu sou uma pessoa muito comedida, eu gosto muito de ter certeza de cada coisa que eu vou fazer. Então, antes de eu tomar qualquer decisão, eu penso dias sobre aquilo, eu maduro Tá, aquela ideia, eu fico, eu penso, eu sou zero impulsiva, eu tá. controlo muito bem as minhas O tomadas Vitor, de então, quando pediu pra namorar com você levou ele 2 meses debaixo do braço. Ele falou: Foi. Dá um minutinho aí". Foi uns 4 meses até a gente começar a namorar. Coitado do Vitor. Mas aí então eu tinha muito essa dificuldade de tomar a decisão mesmo, de Tá, entrar, de fazer um trade, de clicar. E aí o que que acontecia muito? Eu via a oportunidade, mas não clicava. certo. Então eu Legal. hesitava muito. E isso foi um problema, claramente isso é um problema, né, a gente Sim. tem eu falo que existem 2 pessoas completamente opostas no mercado, e que as 2 são um problema grave, que é o impulsivo demais e que é a Uhum. pessoa Que não que clica. hesita demais. É. Nenhum dos 2 um vai perder muito dinheiro provavelmente, o outro não vai ganhar, né, vai ficar ali. E eu era essa pessoa. Perfeito. Ó, já vou levantar a mão aí, isso é um corte, tá? Esse corte eu quero, você pode anotar aí que eu quero. Isso aí a gente fala eu falo muito sobre isso e eu acho que é o primeiro convidado que fala sobre isso aqui. Sério? É o primeiro que fala que existe, tipo, a maioria fala sobre os traders que quebram, os loucão, né? E eu falo, cara, um dos maiores problemas que eu tive dentro do mercado financeiro não foi clicar muito. O meu maior problema foi sair da inércia, eu não clicava. O Eu meu. não conseguia sair disso. Tinha época que eu tava ficando louco já. Eu falei, gente, não tem como, não tem base eu não clicar. Preciso clicar pra fazer dinheiro nessa merda. Pra isso acontecer, É a a gente única precisa chance. clicar. E eu não clicava, cara. Exato. E assim, Prazer. e o dia que não acontecia nada, eu me achava o máximo, eu achava ótimo. Era o dia Mas não perfeito pra aconteceu nada. Eu gente. falei, tá vendo como é que eu faço Não as coisas errei, certas? né, não errei, não teve Falei, nada pra caguei. fazer. Falei, meu Deus. Legal saber que foi o seu problema também, porque não Total, é o eu da falo maioria muito das isso. pessoas, né. Disparado, meu maior, disparado, assim. E vou te dizer, muito difícil de sair dessa situação, enfim, etc. Como é que foi pra você sair disso? Então, pois é, foi O com que você muita fez? força. Terapia, rezava, fechava o Não, olho e clicava? Que faz o quê? eu fui me forçando aos poucos mesmo, de forçar mesmo, de falar assim. E eu acho que é muito, eu tenho muito isso de, eu gosto muito de estudar o cérebro, a gente, comportamentos, Sim, sim. hábitos. Então eu fui me forçando a ter o comportamento de, se eu enxerguei, eu tenho que clicar. Se eu Perfeito. enxerguei, eu tenho que clicar. Lógico que várias vezes eu não clicava, mas eu fui Sim, colocando isso na cabeça e forçando. Uma coisa que me ajudou muito foi replay, foi fazer treino. certo. Porque eu via que nos treinos, foi me dando confiança, acho que essa é a palavra. Eu ia, fazia replay do trade que eu não peguei ao vivo, eu ia lá pro replay, fazia, falava lá, eu vi, eu enxerguei essa mesma coisa que eu tô enxergando aqui no replay, eu enxerguei no ao vivo. O que eu Perfeito. não fiz? E no replay eu clicava. Clicava, fazia o trade como eu deveria fazer. Isso foi me trazendo um pouco de confiança, de, putz, aí, vai dar certo, eu enxerguei certo, né? Então vamos fazer. Porque o que que era a hesitação? No meu caso, era o medo, que é o meu segundo problema, medo de errar. Uhum. Medo de errar e dificuldade de aceitar o erro, foi o segundo problema. Então eu queria estar extremamente confiante, certa de que era aquilo que precisava fazer pra fazer. E aí eu não clicava na maioria das vezes. Sim. Então foi. Isso é o mais louco do mercado. É. Então foi assim, ir me forçando mesmo. Eu todo dia antes de operar, eu tinha um mantra. Todo dia antes de operar, eu falava assim: eu sou uma excelente trader, eu sei ler fluxo, eu sei identificar as oportunidades, e quando eu identificar, eu vou clicar. Mas você Quando eu falava isso de identificar. frente pro espelho? Não, Ah, era só um pensamento mesmo. ia ser mais rápido se fosse de frente pro espelho. Tô brincando. Ia resolver, né? Mas eu juro, eu fechava antes de operar, fazia essa visualização e vou clicar. E aí foi meses, né, até conseguir. Aí eu fazia um trade no dia, aí clicava 2 vezes, e aí Tá. fui desenvolvendo. O outro segundo problema, que tá linkado a isso também, foi que eu tinha muito medo de errar. E depois, né, observando, eu acho que eu vim a vida inteira com esse medo de errar. Então, É. eu fiz muito esporte quando criança, muito, Uhum. e eu era boa nos esportes que eu fazia. Era competitiva, quase tudo que fez na vida deu certo. Perfeito, me descreveu. Sei. Então eu nadei muitos anos e, assim, eu falo, eu tenho uma medalha de prata na vida em natação. Todas as outras competições que eu competi, eu ganhei em primeiro lugar. Eu jogava handball, futsal, tênis, e eu era Meu boa nos esportes Deus. que eu fazia. Aham. Natação era o melhor, os outros eu já perdi bastante vezes também.
Mas, então eu tinha isso do medo de errar, de não querer Sim. perder, de não aceitar o erro, de me culpar muito quando Do que errava. iriam dizer se você perdesse, né? Você tá Exato. acostumado a ganhar, ganha tudo, sempre deu tudo certo, e aí? E agora? Perfeito, exatamente. E isso era um Nossa, peso isso que é me uma fazia não clicar também. isso é o mercado é horrível. Exato. E aí foi também aprendendo a lidar, né, entendendo Legal. que aí uma coisa que a gente demora a entender, mas depois que a gente entende ajuda muito. Você perder, você tomar um loss, não necessariamente é um erro. Então, quando eu entendi isso, o que Sim. que é errar? Errar é tomar uma decisão errada, é fazer uma coisa que você não deveria. Agora, seguir seu plano, clicar quando deve, estopar quando deve, é um acerto. Então, foi um processo de entender que no mercado, errar, perder, fazer um trade errado, não necessariamente é errar. E aí eu fui aprendendo a lidar melhor com isso, mas foram as minhas 2 dificuldades que me travaram muito. Então acho que o Boa. meu problema nunca foi o impulsivo, o perder dinheiro. Eu não tenho uma história triste pra contar do mercado, de nossa, quebrei conta, perdi muito dinheiro. Depois a gente até pode Tá. falar mais sobre isso. Mas eu tive um problema de tirar o pé do freio.